Essa é a segunda mesa do evento Regionalização do Saneamento nos Estados. E essa é a mesa Os Novos Arranjos Regionais de Saneamento, Oportunidades e Desafios para Garantir a Universalização de Fato. Edson, bom dia. E para essa mesa nós temos de convidadas e convidada a Raquel Runic, que é do Lab Cidades da USP, eu vou apresentar cada um na hora da pergunta, a Luana Preto, que é do Trata Brasil, a Isabela Santos, que é do Instituto Peregum, e o Edson Aparecido do Ondas. A gente vai seguir um pouco a dinâmica da mesa anterior, em que a ideia é que a gente poder conversar com vocês e debater os desafios, né, para garantir a universalização de fato. Acho que essa é uma questão, inclusive foi levantada na mesa anterior, né, de que o marco legal ele traz uma meta até 2033, teoricamente ele traz eixos estruturantes que estariam ligados, né, ao atingimento dessa meta, não necessariamente isso quer dizer a universalização. Quem atua no campo de saneamento sabe que a universalização, de fato, ela está muito além do que a meta determina, né, e que esses três eixos, como a gente viu na mesa anterior, foco maior nas regionalizações, mas a gente tem atrasos nas normas de referência da ANA, temos essa dificuldade, né, que os dados do IAS mostram, que dos 27 unidades da federação, apenas 17 conseguiram aprovar leis estaduais de regionalização, e destes, até o momento, apenas 7, todos eles no Nordeste, avançaram em instituir as suas instâncias de governança para essas, sejam micro-regiões ou sejam unidades regionais de saneamento, né? E, nesse sentido, eu vou começar a ideia da dinâmica dessa mesa. Eu vou fazer uma pergunta específica para cada um de vocês, primeiro, com foco mais na experiência de cada um e das referências, e depois a gente entra numa pergunta para todo mundo, duas perguntas que vão ser para todos, e dessa vez a gente vai tentar acompanhar melhor, porque na primeira mesa foram muitas questões ao mesmo tempo no chat, a gente acabou não conseguindo dar conta, e a gente vai tentar ir sistematizando isso para poder ter uma rodada para atender e responder as perguntas que foram feitas pelos participantes, ok, pessoal? Pode ser por aí? Então, eu vou começar nossa conversa aqui. A ideia é a gente começar pela Raquel Runic. A Raquel é arquiteta, urbanista, professora da FAUSP, ela foi relatora especial da ONU, do Conselho de Direitos Humanos da ONU para o direito à moradia adequada, foram 2 mandatos, 2008 a 2011, 2011 a 2014. A Raquel já foi diretora de planejamento da cidade de São Paulo, coordenadora de urbanismo do Instituto Polis e secretária nacional de programas urbanos do Ministério das Cidades, e entre outras várias atividades. E Raquel é autora de livros, entre eles A Cidade e a Lei, O que é a Cidade, Folha Explica São Paulo e Guerra dos Lugares, a colonização da terra e da moradia na era das finanças. Raquel, a gente teve uma discussão bastante quente agora na parte da manhã sobre a regionalização, como ela se dá de fato, sobre as dificuldades, sobre o papel dos municípios, como ou não envolvimento dos municípios. E a gente gostaria de ouvir você, Raquel, pela sua grande experiência com as políticas urbanas, mas mais com foco nas políticas de desenvolvimento rural e urbano, as experiências que nós temos já no Brasil em termos de estratégias para os debates, para o debate metropolitano, para a instituição ou não das políticas metropolitanas, o que a gente pode trazer das políticas metropolitanas, do que elas conseguiram alcançar ou não, como um paralelo para a gente refletir sobre esse eixo, né, do novo marco legal, que visa trazer a regionalização, não a mesma regionalização do Planasa,
por meio da instituição das companhias estaduais, mas uma regionalização visando a titularidade, visando o papel dos entes federativos mais na gestão dos serviços públicos e não só da prestação. Então, um pouco dessa provocação, entender um pouco a experiência que o Brasil tem na gestão metropolitana, quanto que a gente pode aprender com isso e como é que você vê isso, a forma como está acontecendo para o saneamento. E aí, 10 minutos para cada um, tá? 10 minutos no máximo. Obrigada, Raquel, bem-vinda. Acho que você está com o microfone Obrigada, fechado. Marúcia. Não? Tá bom. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de participar desse super debate importante, relevante, num momento muito importante, e a reflexão que ele traz, eu pude acompanhar, não todo, mas aí o final do debate anterior, que foi excelente, e eu já começo a minha fala para dizer, quem acha que o marco regulatório de saneamento resolveu o problema está absolutamente enganado. Absolutamente enganado. Não só ficou muito claro o quanto nós ainda temos enormes desafios e não está equacionado. Não está equacionado. E eu queria trazer alguns elementos para a gente refletir por que ele não está equacionado e quais são os problemas principais. E vou dizer, não é porque não fez as leis, não terminou de fazer as leis. Tem processos, os processos de gestão territorial concreto são muito mais complexos do que os processos de negociação de lei em assembleias legislativas estaduais e mesmo no Congresso Nacional. Eu acho que as falas que foram feitas aqui nos processos reais de gestão do dia a dia do território, que, sobretudo, acontecem a partir dos municípios, mas que têm relações conflituosas e complementares com os governos estaduais e também com o governo federal, é que está realmente a possibilidade concreta de atuação e enfrentamento. Então, o que eu queria, a pergunta que foi feita para mim, objetiva, é o que podemos aprender com a experiência da gestão metropolitana nessa tentativa de regionalização. A primeira coisa que a gente tem que aprender é que definir regionalização e desenho de forma tecnocrática não serve para nada. Por quê? Porque as regiões metropolitanas se constituem, está lá, delimitada, tem lei, mas na prática concreta, a ação concreta de cooperação e complementação das ações entre os municípios que compõem a região metropolitana não acontecem. Não acontece. E eu vou falar da experiência da gestão metropolitana de São Paulo, posso falar de outras experiências de gestão metropolitana que pude acompanhar em diversos momentos no Brasil, em que funcionou alguma coisa metropolitana durante o período da ditadura militar, quando você tinha total supressão da ação política concreta, democrática, livre, consentida no nível municipal. E a gente tinha prepostos nos governos. Quando começou o processo de democratização, e o processo de democratização definiu que município, Estado e União, os três são entes da federação, autônomos, e, a partir dessa definição, isso correspondeu a um processo político de exigência de autonomia municipal. Isso não foi também uma coisa que veio do nada, veio de um desejo concreto dos municípios e a contradição, que é a contradição que não quer calar, é entre um desejo concreto político dos municípios de ser autônomo, inclusive esse desejo e essa, digamos, a composição e a constituição política municipal opera, do ponto de vista político, na relação entre partidos, eleições, processos de definição política mais amplo, inclusive, hoje, naquilo que define o processo de transferência de recursos, que são
as negociações, aquilo que a gente chama de centrão, o que se chama de centrão não corresponde apenas a um conjunto de representantes eleitos que tem determinado comportamento. O que a gente chama de centrão corresponde a uma lógica de distribuição de benefícios operada a partir de uma lógica político-eleitoral absolutamente hierarquizada e vertical, que começa na base dos municípios e se expressa até lá em cima. Isso é o processo decisório real existente nas definições de que investimentos serão feitos, na definição de que recursos entrarão para bancar que tipo de investimento. Então, tem uma contradição concreta entre isso, o desejo de autonomia municipal, a capacidade concreta dos municípios de poderem arcar com o ônus, né, e a obrigação e a responsabilidade de fazer essa gestão, de ter instrumento, de ter equipe técnica, de ter estrutura, de ter capacidade orçamentária e capacidade de gestão mesmo, para poder cuidar de si mesmo, e a maior parte dos municípios não tem, portanto, imediatamente opera na dependência absoluta de um sistema que é um sistema que negocia voto por benefício e investimento. Eu estou falando de como funciona de verdade. Aí eu acho muito engraçado, porque aí cria uma lei do marco regulatório de saneamento, cria uma regionalização, começa a aprovar marcos regionais que desenham, né, um desenho absolutamente tecnocrático, que não tem nada a ver com esse mundo real, como funciona, né? Como funciona o investimento público, como funciona a gestão territorial, que é desse jeito. As poucas iniciativas bem-sucedidas no âmbito metropolitano, e existiram, e existem, por exemplo, o trabalho no campo do transporte na região metropolitana do Recife, ou o momento em que o consórcio público do ABC, na Grande São Paulo, um pedaço da região metropolitana, ele existiu, ele foi fruto de outro tipo de postura e de outro tipo de processo, de baixo para cima. Porque de cima para baixo pode decretar, pode desenhar a lei, pode falar que vai ter que ser assim, mas não vai acontecer. Acho que também é muito importante, então, ou a gente inventa como vamos universalizar o saneamento com os municípios que temos e os estados que temos, né? Não adianta ir por uma ficção tecnocrática, porque não vai rolar, né? Ou, né, nós vamos continuar dando a volta, né, em cima de um modelo que é um modelo que não dialoga com o mundo real dos municípios. Segundo ponto que eu gostaria de colocar rapidamente aqui também para a nossa reflexão, por que esse marco regulatório, que agora eu vi na mesa anterior, que foi extremamente mal discutido e costurado, especialmente com aqueles que mais deveriam ter participado desse processo, não foi, né? Por que ele também vai ter enormes dificuldades de poder se implementar, né, nos municípios e nas regiões. Os meus 2 pontos, um se refere, e acho que a gente tem que se mirar, isso já foi colocado aqui, eu queria reforçar a experiência dos consórcios públicos. Acho que não podemos desprezar a experiência concreta dos consórcios públicos, que é exatamente o modelo de baixo para cima. Município fazer carreira solo de saneamento, está claro que não dá certo. Nem vai fazer carreira solo nem no lixo, nem na água, nem no esgoto, especialmente a maior parte dos municípios, evidentemente. Mas como que eles se articulam para isso? Eu acho que o fato de que nós temos hoje, né, dá para 4.745 municípios que participam de consórcio, de 604 consórcios, né, eu acho que é muito significativo para quem acha, né, que as coisas todas têm que ser definidas de cima para baixo. Inclusive, no marco regulatório dos consórcios públicos,
todo tipo de consorciamento com Estado, sem Estado, só entre os municípios, com o município e um Estado, isso são possíveis e por que não mobilizá-lo? Não foi mobilizado porque o marco regulatório de saneamento não foi feito para universalizar o saneamento. Desculpa. O marco regulatório de saneamento foi feito para dar segurança jurídica para as concessões privadas. Foi para isso que ele foi feito, né? Para poder permitir que os operadores privados entrassem, né? É para isso que foi feito, né? Então, ele não teve como objetivo universalizar. Por quê? E esse é meu último ponto, e vou parar por aí, meu tempo esgotando, é que se fosse para universalizar o saneamento, não dá para imaginar modelos de prestação de serviço que não dialoga com a heterogeneidade do território e, especialmente, a heterogeneidade das situações que mais necessitam de saneamento, que é quem está sem água e sem esgoto, a míngua, e que com esse modelo vão continuar exatamente igual. O que eu estou querendo dizer com isso? Que não dá para pensar que um modelo genérico que tem como pressuposto a remuneração pela tarifa, e é por isso que ele tem que inventar uma regionalização para a conta fechar. Mas que raio inventar uma regionalização para a conta fechar? A gente tem que inventar uma regionalização para as pessoas terem acesso a água, esgoto, lixo e drenagem, e não para a conta fechar, né? Primeiro, porque, reforço o que já foi colocado aqui, não existe universalização nem de saneamento, nem de habitação, nem de nenhuma das outras condições urbanas num país de extrema desigualdade e marcado pela pobreza, sem altíssimo subsídio público. Não existe isso. Isso é uma total ficção. Achar que o saneamento vai se pagar. Não vai se pagar. Claro que as pessoas podem pagar uma tarifa, não é contra isso que eu estou arguindo. O que eu estou arguindo é que este modelo não fará com que o saneamento chegue nas favelas e nas periferias e no mundo rural desse país, que é onde ele tem que chegar. E ele não chega nas favelas e nas periferias porque a forma de pensar o saneamento nas favelas e periferias já tem que ser totalmente diferente. E quem acha, e é o que eu ouvi aqui na mesa anterior, mas então vamos regularizar as favelas e periferias para poder o modelão do saneamento, para o modelaço, né, das grandes empresas chegarem lá, né? Isso daqui, quem acha que é por aí que a gente vai chegar, está totalmente enganado. Sabe por quê? Porque regularização de assentamentos é um verbo no gerúndio. Ele não é uma expressão, ele é um regularizando até o final dos tempos. E aí não dá tempo de eu desenvolver por que é isso. E, portanto, o modelo, e mesmo é assentamento irregular ou não, as pessoas têm direito a água e esgoto. E já! E não podem esperar 20 anos para terem seus espaços, 20, 30 anos regularizados para poder receber e atender, porque são vistas, e o saneamento é visto como algo que é uma mercadoria que só pode ter quem for um cliente devidamente cadastrado, né? Então, acho que é em cima disso que agora podemos, e que a partir dessa experiência, rever esse modelo, abri-lo para uma super heterogeneidade de soluções no campo do saneamento e uma heterogeneidade de arranjos intermunicipais, que me parece que seria uma visão muito mais viável. Muito obrigada, desculpe se me estendi, me empolguei, né? Raquel, sempre incrível ouvir você falar. Acho que essas mensagens últimas, né, a heterogeneidade junto com o de baixo para cima, é cada vez mais do que óbvio, né, Raquel? A gente acho que tem aprendido com esses desafios todos que estão se apresentando, seja para o marco legal com todas as suas imperfeições, seja do processo de revisão da 11445, a sua implementação atual. Acho que a heterogeneidade e construção de baixo para cima tem tudo a ver com universalizar o saneamento, fazer o saneamento chegar para quem precisa o mais urgente possível e
conversa muito com a diversidade de situações que a gente tem no Brasil, né? Nos vários municípios e tal. Então, muito, muito boa. A gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho mais sobre isso, mas agora eu vou passar a palavra para a nossa segunda convidada, a Luana Preto, que a Luana é engenheira civil da UFSC de Santa Catarina, com mestrado na área de análise multicritérios e pós-graduação em gestão de projetos pela FGV, atuou na concessionária na Casan, de Santa Catarina, como diretora de Relações Institucionais e Governamentais da ASFAMAS, e como presidente da empresa pública da Companhia Municipal de Saneamento de Joinville. E, atualmente, a Luana é a presidente do Instituto Trata Brasil, tem sido também um parceiro do IAS em diversas iniciativas. Luana, prazer enorme ter você aqui com a gente hoje, e desafio para a gente, né, falar depois da Raquel. Mas vamos lá. Bom, o Trata Brasil é uma organização reconhecida nacional e internacionalmente pela sua atuação em relação ao saneamento, em especial para a produção de informações e dados. E, Luana, a gente queria te convidar para contar um pouco como é que vocês têm visto, né? O que vocês estão vendo em relação às regionalizações, esses novos movimentos em relação ao saneamento hoje, o que está dando certo, o que não está dando certo, e o que podem ser sugestões a partir dessa leitura que o Trata Brasil tem feito ao longo de todos esses anos da existência do Instituto. Legal, Marciana. Primeiramente, obrigado, parabéns pelo evento, né? A gente pode ver que as discussões que englobam essa diversidade de opiniões e de visões são muito importantes para a construção de conhecimento, né? Então, obrigado pelo convite, parabéns, Raquel, pelas exposições. Realmente é um desafio falar depois da Raquel, né? Mas vamos lá. Como nós temos visto, né? Nós como Trata Brasil, a realidade do Brasil, falando de fatos e dados, ela é bastante diversa, né? Nós temos aí regiões como a região norte, né, com grandes desafios, primeiro dando um panorama geral, né? Então, a gente tem uma realidade, por exemplo, na região norte, onde 58% da população tem acesso à água, né? Onde cidades como Porto Velho têm apenas 33% da população com acesso à água. E temos regiões como a região sudeste, né, como São Paulo, onde praticamente 70% do esgoto é coletado e tratado, né, e mais de 90% da população tem acesso à água. Então, é nítida a diferença que a gente tem no Brasil em relação ao saneamento básico e as particularidades, né, de cada região. Bom, então, veio um novo marco, né, que estabeleceu aí as metas de 99% da população com acesso à água e 90% da população com acesso à coleta e tratamento de esgoto, trouxe a centralização das diretrizes na ANA, que ainda estão caminhando, e trouxe o fomento à prestação regionalizada dos serviços, né? Uma questão que nós vemos que é fato, que foi uma das falas também da Raquel, é que o município, a grande parte dos municípios, né, seguirem em carreira solo na prestação do saneamento básico é algo muito difícil, né, tendo em vista que o Brasil ele tem aí 3.800 municípios com menos de 20 mil habitantes, né? Então, essa prestação sozinha, digamos, desses municípios é muito complicada, porque há de se concluir que a prestação regionalizada, ela aumenta a escala e ela traz o ganho de eficiência, né? Mas também a gente tem que cuidar para que, né, o modelo de prestação regionalizada não vire, como a Raquel mesmo falou, uma troca de favores entre o governo do estado e município, né? Onde, se eu sou de tal partido, eu tenho acesso aos recursos, se eu não sou, eu não tenho. Então, a prestação regionalizada, a maneira como a gente vê é que a criação, né, da região metropolitana ou da unidade regional de saneamento básico, ela precisa seguir uma lógica, né, que tenha como lógica
não apenas a questão financeira, mas também a questão técnica, né? Então, a gente sempre tem que ter as duas coisas trabalhando de maneira conjunta, né? Eu tenho que ter um ganho de escala para que haja viabilidade econômico-financeira, mas também na formação desses blocos regionais precisa ser avaliado, por exemplo, a questão das bacias hidrográficas, né? A questão de a gente tá falando de uma unidade regional, por exemplo, que tem uma mesma bacia hidrográfica contribuindo para aquela unidade regional. Então, nós entendemos que a prestação regionalizada é algo muito bom, porque a gente consegue incluir esses municípios pequenos, né, consegue garantir uma viabilidade econômico-financeira para esses municípios, para que haja universalização dos serviços, né, mas é preciso pensar com cautela a formação desses blocos, né, o que muitas vezes, se a gente for olhar, houve a estruturação dos blocos sem se pensar tecnicamente em uma bacia hidrográfica, em algo que envolva, né, tanto a parte econômico-financeira quanto a parte técnica, né? A gente tem aí cases de sucesso em termos de garantia de investimentos em saneamento, como Alagoas, Rio e Amapá, principalmente tendo em vista que o Amapá ele é um estado que sempre investiu muito pouco em saneamento, né? Então, o Brasil, a gente tem um investimento de R$ 65 por ano por habitante em saneamento, né? Se a gente for pegar Acre, Rondônia, Amapá, são estados que investem R$ 10 por ano por habitante. Como é que a gente vai conseguir universalizar com um volume de investimentos tão baixo, né? Então, os investimentos se traduzem em obras que se traduzem em maior percentual da população com acesso ao serviço. Essa é uma lógica, né, muito importante. Então, assim, a nossa visão é de que o Marco trouxe essa questão da prestação, isso é bom, né? Nós tivemos algumas garantias de investimento em estados que nunca se imaginava, né, que se teria essa garantia de investimentos, mas nós precisamos ter uma formação desses blocos de uma maneira que leve em consideração, né, a questão técnica e econômico-financeira, e não apenas econômico-financeira, né? E aí, outro ponto que também tu colocou no início da tua fala, né, Marúcia, é a questão da estrutura de governança interfederativa, que em muitos casos nós tivemos a formação dessas estruturas, né, de governança, mas hoje elas não estão funcionando, né? Então, a gente precisa que essas estruturas realmente exerçam o seu papel, né, e não sejam apenas criadas para cumprir um requisito legal, né? Então, acho que temos avanços, né, como a garantia de recursos em regiões onde nunca se imaginou haver um aumento do volume de investimentos para que a Dona Maria, que vive naquela região, tenha uma expectativa de universalização dos serviços, né? Mas nós temos aí a questão, né, de se pensar um pouco melhor na formação desses blocos, de fazer as estruturas de governança interfederativa funcionar, né? E nós temos também a questão de muitas regiões, por exemplo, aí trazendo um terceiro elemento, né, que é a comprovação da capacidade econômico-financeira, alguns municípios que estão perdidos, né? Eles tiveram aí a companhia estadual não conseguindo comprovar a sua capacidade econômico-financeira, e esses municípios, então, estão hoje com contratos irregulares e não conseguem enxergar um horizonte de universalização, porque a questão da prestação regionalizada, muitas vezes no seu estado, não está muito clara, né? Então, esse município ele faz parte de uma unidade regional, muitas vezes, ou de uma região metropolitana, onde parte da região houve a comprovação, parte não houve. Então, como é que vai ficar agora, né, a adesão dele a um bloco, se esse bloco foi estruturado de uma maneira, muitas vezes, sem levar em consideração toda a parte, né, técnica e tudo mais. Então, mais ou menos essa a visão. Acho que, assim, tivemos avanços, mas, como todo processo, precisa de ajustes também, né, para que se desenhe da melhor maneira possível, e principalmente nesses locais aí onde a gente tem
né, 3.800 municípios com menos de 20 mil habitantes, que eles possam efetivamente ter um horizonte de garantia do acesso do serviço de saneamento básico. É isto. Muito bom, Luana. Obrigada. Acho que realmente você trouxe um aspecto acompanhando mais de perto as leis estaduais, né? O que a gente pode observar realmente essa ausência da questão técnica na elaboração das unidades regionais, acho que junta com pontos que a Raquel trouxe sobre, para dar certo, elaborar de baixo para cima, e a gente vê estados onde realmente pularam a etapa da discussão e que agora não conseguem amarrar essa lei, porque os municípios absolutamente ou não fizeram parte, ou foram totalmente desrespeitados no processo de discussão assodada nas assembleias, até com todo prazo. Acho que é muito, muito importante esse aspecto que você traz, até das bacias hidrográficas, né? A água, o principal insumo de saneamento, não só para abastecer, mas para dividir esgoto. Acho que esse ponto, né, da questão da capacidade econômica financeira, você traz até uma perspectiva de vincular isso com as regionalizações, porque na leitura fica até um pouco, são processos que aconteceram um pouco em paralelo. Então, a gente tem os estados tentando, né, avançar nessa sua grande atribuição, teoricamente dada pelo marco das regionalizações, e, ao mesmo tempo, esse outro processo da comprovação, que não necessariamente ele está vinculado, né? E acho que, finalmente, essa questão das governanças interfederativas, que isso talvez acho que seja um grande ponto que eu vou querer a gente discutir um pouquinho mais na rodada com vocês todos, porque eu acho que esse é realmente um dos desafios, a gente ver de fato se é por aí ou não, né? Ou se a gente vai ter outros caminhos. Eu vou chamar agora o Edson Aparecido, o Edson, parceiro de muitos anos. O Edson, Peraí, Edson, desculpa, eu estou aqui. O Edson Aparecido da Silva é secretário executivo do ONDAS, que é o Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento. Ele é sociólogo com especialização em meio ambiente e sociedade, mestre em planejamento e gestão do território pelo UFABC, integra o Conselho Estratégico da Universidade Sociedade da Unifesp em São Paulo, além de ser um grande ativista e uma grande personalidade relacionada ao saneamento. Edson, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje, e, obviamente, pela trajetória e pela atuação do ONDAS, né? Obviamente que a gente tem várias leituras sobre como o marco legal ele vai resolver ou não, como a própria Raquel trouxe, né? O marco legal não resolve, acho que tem uma série de questões, eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre essas questões, e trazendo, né, o déficit no Brasil, que vai muito além não só do déficit do acesso, que é importante a gente também saber, né, os dados, por exemplo, o Trata Brasil trabalha muito, como 30 milhões de pessoas não têm acesso à água, 100 milhões, mas a gente tem, por exemplo, a metodologia do Plan SAB, que vai qualificar essa falta, o serviço como adequado e inadequado, ou seja, existe essa outra forma de avaliar. Então, considerando essas leituras sobre o déficit mais próximas da realidade, né, o que a gente pode apontar como coisas que são desafios que esse modelo das regionalizações podem intensificar, e, eventualmente, se tem alguma coisa que você enxerga como algo que pode contribuir para a gente superar o déficit, obviamente, trazendo a perspectiva do direito humano à água e esgotamento sanitário, que é um foco muito importante no trabalho do ONDAS. Então, Edson, com você a palavra. Bom, antes de mais nada, eu quero saudar minhas companheiras de mesa aqui. Eu sou o único homem nessa mesa, é um privilégio. Quero dizer que quero agradecer muito em nome do ONDAS e também da Federação Nacional dos Urbanitários, né, que é uma entidade sindical nacional que representa os trabalhadores e trabalhadoras da área de saneamento, que eu também tenho a honra de ser assessor lá. Quero também saudar e parabenizar o IAS por essa iniciativa, né? Um debate de alta relevância e qualidade aqui. Bom, eu quero, antes de mais nada, partir da seguinte premissa, né? Eu sempre gosto de dizer isso. Nós acreditamos
que todas as pessoas, independentemente da capacidade de pagamento, das condições e dos locais de moradia, têm que ter o direito ao esgotamento sanitário e abastecimento de água de forma plena. Então, esse é o nosso ponto de partida, né? Ninguém pode ficar sem ter acesso aos serviços de saneamento básico. A segunda questão é que nós estamos fazendo um debate, na minha opinião, com base numa lei que foi construída, né, com base em falsas premissas, né, cujo objetivo principal, né, para dizer o menos, foi ampliar de forma significativa a participação do setor privado no saneamento, né? E quando eu falo de falsas premissas, eu estou falando, inclusive, dos números do déficit e também da quantidade necessária de investimento para universalização. Então, se a gente for analisar os números do PlanSAB, a gente chega no número necessário para universalização. Se você olha também o PlanSAB, você tem outros números relativos ao déficit real de saneamento no Brasil, e tem uma série de outras falsas premissas que eu não vou ter tempo de aprofundar aqui, né? Então, eu acho que é importante deixar isso muito claro. A outra coisa é que, no fundamental, os remédios propostos na Lei 14.026 para enfrentar os desafios da universalização, na nossa opinião, eles podem matar o doente e não resolver os desafios que estão colocados para essa política pública e social, que é o saneamento básico, né? Bom, feito essas breves considerações iniciais, eu gostaria de esclarecer que nessa minha intervenção, nesse debate sobre a regionalização, a gente foca nos serviços de água e esgoto, porque a regionalização do manejo de resíduos sólidos pode ter uma lógica diferente, né? Bom, na nossa opinião, a regionalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, ela é um instrumento importante para a universalização do acesso, e a gente já defendia isso quando da elaboração da Lei 11.445 de 2007, né? Que tinha um capítulo que tratava da prestação regionalizada dos serviços públicos de saneamento básico, né? E os artigos 14, 15 e 16 da lei foram revogados pela 14.026. Então, ou seja, não é a Lei 14.026 que trouxe a proposta de regionalização. Na minha opinião, na nossa opinião, o que ela fez foi uma deturpação do que estava efetivamente já previsto na Lei 11.445, que especificavam a prestação regionalizada, tratava da regulação, do planejamento e fixava quais os órgãos e empresas poderiam prestar os serviços, né? Outra coisa que é muito importante, que vale lembrar, é que as MPs que antecederam o debate do PL, que deu origem à Lei 14.026, não tratavam da regionalização, né? Como inclusive já foi dito aqui. Ou seja, elas não alteravam a Lei 14.11445 nesse aspecto, né? Foi a partir do PL 3261, do senador Tasso Gereissati, que deu origem à Lei 14.026, que iniciou essa discussão sobre o modelo de regionalização, né, que hoje está em vigor, né? A narrativa que virou um mantra no Congresso Nacional, e eu estive lá o tempo todo, era que seria necessário juntar o osso com o filé, né? Mas essa lógica, né, ela atendia à pretensão de ampliar a privatização que estava embutida nesse debate, né? O argumento de juntar o osso com o filé foi usado exatamente para contrapor aqueles que diziam que, num processo de privatização, o setor privado se interessaria pelos serviços mais rentáveis. Bom, na prática, né, depois da lei e das iniciativas de
regionalização de quase todos os estados, o que nós estamos assistindo hoje, né? 14 estados criaram micro-região e 3 estados unidades regionais, e tem mais 2 estados que estão aí discutindo, ainda não tiveram lei aprovada, mas que também criam unidades regionais de saneamento, uma em Minas Gerais e outra em Goiás, né? As micro-regiões elas foram criadas mediante lei complementar estadual, conforme está previsto no artigo 25, parágrafo 3º da Constituição, e também preconizado no Estatuto das Metrópoles, né? O que a gente viu na prática é que as iniciativas de unidades regionais não se mostraram absolutamente exitosas. A exemplo de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, né? E também dos arranjos feitos pelo BNDES para a privatização da SEDAI no Rio de Janeiro, principalmente. Bom, voltando a essa questão do osso e do filé, eu acho que é preciso a gente lembrar o que aconteceu em Alagoas, onde a Casal, que abastecia 76 municípios no estado, e a BRK ela comprou 13 municípios da região metropolitana de Maceió, né, dos quais 10 eram operados pela Casal e que representavam 95,3% do resultado operacional da empresa. Ou seja, nos outros 2 blocos ficaram 66 municípios restantes. Então, aqui, evidentemente, que essa teoria do filé e do osso não funcionou. A BRK ficou exatamente com o filé, né? No caso de São Paulo, na lei da criação das unidades regionais, claramente foi priorizada a viabilidade dos serviços prestados pela Sabesp nos seus municípios. Na prática, o Estado abandonou o seu papel de responsável pela política pública, de implementação da regionalização, né? A lei ela desrespeitou as competências das regiões metropolitanas e o Estatuto da Metrópole, né? E a lei, por exemplo, ela não previu a constituição do órgão de governança, né? O que ela fez depois, de forma precária, através de um decreto, coisa que é, no mínimo, ilegal, né? Bom, nós acreditamos que o sucesso da regionalização, enquanto instrumento da universalização do saneamento, deve respeitar e envolver o titular original dos serviços, ou seja, o município, né? E é preciso assegurar a efetiva participação da sociedade civil. Gente, pedir para fechar os microfones aí. Tem alguém com o microfone aberto? Desculpa, Edson. Desculpa. Bom, mas cabe aos estados assegurar a instituição de autarquias interfederativas nas micro-regiões, né, ou nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, se for o caso, como instrumento de governança democrático, né, com a titularidade exercida de modo coletivo, né, sem a preponderância do Estado sobre os municípios, como já reza o Estatuto da Metrópole, né? Eu acho que, dessa forma, a gente inicia um caminho a ser trilhado para o sucesso da regionalização, que deve ser orientado pelo plano regional tecnicamente consistente e democraticamente elaborado. Bom, a gente acha também que é por meio desse plano regional que se deve enfrentar o desafio fundamental de equacionar a sustentabilidade econômica e financeira da prestação dos serviços, né? E assegurar o respeito aos direitos humanos, né? Entrando um pouco na sua questão, e ao esgotamento sanitário. Dessa forma, a gente garantir acessibilidade econômica a populações mais vulneráveis, né? Bom, para ir encerrando aqui, que já deu o meu tempo, né? A regionalização ela não deve, em hipótese alguma, atropelar os esquemas de prestação de serviços já existentes, né? Ela não pode atropelar os contratos existentes, o contrato tem que ser visto como instrumento jurídico perfeito, né? Nem os municípios que têm constituído os seus serviços municipais, SAIs, empresas municipais, né? Por exemplo, o que fez a lei complementar do Rio Grande
do Norte, que garantiu que os serviços, o SAI, né, com mais de 10 anos, para aceitar a unificação dos serviços na região, devia ter uma manifestação inequívoca do prefeito, né? Bom, é isso. Eu acho que tem umas outras questões aqui que eu acho que são importantes, né? Que tem a ver exatamente com o respeito e a necessidade da utilização da criação de consórcios públicos nos moldes do artigo 241 da Constituição, né? Que eu acho que são questões fundamentais. E não vou ter tempo de abordar agora, que tem uma questão que a lei não tratou, que é a questão da sustentabilidade econômica e financeira do serviço. Não há regionalização que dê conta se a gente acreditar que vamos universalizar sem financiamento, sem OGU e sem uma efetiva participação do Estado. É isso inicialmente. Muito legal, muito bom, Edson. Acho que esse último ponto da sustentabilidade, né, Edson, acho que ele já indo não só da sustentabilidade econômica e financeira, mas a sustentabilidade dessa prestação, né, nesse modelo, no molde de quanto que vai ser a disponibilidade a pagar, quanto que a gente consegue atender a todas e todos. Eu acho que é um ponto muito importante que você trouxe. E também um outro destaque, que eu acho que dialoga com as falas anteriores, em especial com a Raquel, essa envolver o titular, né? O titular, os municípios, nesse processo. Aí já tentando pensar aqui um pouquinho caminhos que a gente vai desse modelo que está instalado para a gente começar a pensar em perspectivas. Acho que essa resgate que você traz é muito importante, até dos modelos daquilo que não está dando certo, né? E aí separando um pouco aquilo que é resultado de regionalizações, como você citou o caso de São Paulo, das modelagens que até são feitas anteriormente ao próprio marco, como da SEDAI e da Casal, né? Que talvez um olhar um pouco mais atento sobre isso possa dar até lições do que, como talvez a gente não deva caminhar do que ou usar aquilo como um único modelo. Eu vou passar agora, chamar a Isabela Santos. Isabela Maru, você me desculpa, só interrompendo um segundo. Sim. Como tem muita gente nova chegando, eu gostaria de dar um aviso muito rapidinho. Quem tiver interesse no certificado, nós vamos disponibilizar agora no chat um form. Aí, por favor, é só preencher para termos os dados, tá bom? Obrigada. Ok. Só que esse formulário manda a gente abrir e não se consegue, não tem resposta. Tá, eu acho que eu vou pedir para o pessoal do IAS que está aqui apoiando entrar em contato com as pessoas que estão com dificuldade e resolver para a gente não comprometer o debate aqui, tá bom? Obrigado. Obrigada. Desculpa, Isabela. Então, vou chamar agora a Isabela Santos. A Isabela é doutoranda em Ciência Ambiental pelo PROCAN, da USP, engenheira ambiental pela Universidade do Estado do Pará, é coordenadora de Racismo Ambiental e Mudanças Climáticas no Instituto Peregum, Instituto de Referência Negra Peregum. Isabela, obrigada por estar com a gente hoje. Eu acho que a ideia, depois de ouvir essas falas todas, né, Isabela, e a mesa 1, acho que a gente gostaria muito de ouvir vocês, do Peregum, ouvir a tua leitura, né, sobre as regionalizações, mas tentando aproximar um pouquinho das realidades e da realidade, seja, né, da gente conseguir acelerar de fato a universalização e a real inclusão, tanto intraurbana de assentamentos e populações mais vulneráveis, como no meio rural, e, obviamente, pela tua atuação, né, ver um pouco como é que isso dialoga para quem está mais próximo dos territórios das populações, como é que isso, de fato, dialoga, o quanto a gente está deixando de populações para trás desse modelo, e também ouvir em função da tua atuação, acho que são pontos também daquilo que a gente falou um pouco pontualmente de manhã, isso sempre aparece, mas que o marco nesse modelo e as regionalizações, elas acabam deixando muitas coisas de fora, né, como o saneamento rural, e também muito pouco permeáveis a discutir temas do contexto que são extremamente importantes, como emergência climática
enquanto isso afeta de forma diferente diferentes populações. Então, eu queria te ouvir um pouquinho como é que isso pode ou não dialogar com os territórios e, em especial, em função desse contexto de mudanças climáticas e maior vulnerabilidade e suscetibilidade das populações. Bem-vinda. Obrigada, Maru. Bom dia para todos, em especial para os colegas da mesa. É um desafio para mim vir falar depois desses grandes nomes, né? E não só nomes, são pessoas realmente que já vêm há muito tempo discutindo e pensando essas questões sobre acesso, direito à cidade e aos serviços de saneamento no geral. Vou tentar fazer um bem bolado com a pergunta, assim, né? Eu acho que uma das questões, por exemplo, que foram colocadas hoje de manhã, que ficou latente assim na minha cabeça, esse discurso de que a política do saneamento, as organizações, a concessão do serviço pelo serviço público já não dava conta, então que a gente não está num cenário positivo. E aí vem esse é o discurso de um lado, e do outro lado mas isso não vai trazer a universalização, né? Isso ainda assim não resolve o nosso problema. E aí se responde para a gente dessa forma, não, mas agora o setor privado vai entrar. Não é que o setor privado nunca esteve, não é que as concessões nunca existiram, não é que esses modelos de saneamento não estavam presentes. É justamente essa avaliação de que eles já estavam presentes e que ainda assim a gente persiste nos mesmos problemas, e na verdade agora a gente afunda um pouco mais, porque a gente começa a dar o aval e legaliza isso no formato da política nacional do saneamento, e a gente permite, então, que essas regionalizações, a maior entrada do setor privado, vá continuar beneficiando aqueles que já são beneficiados de uma certa forma, o que, inclusive, pode até piorar, ao contrário, né? Em vez de melhorar, pode ser que piore, porque na discussão das leis, das políticas, o que a gente vem vendo atualmente é uma maior flexibilização, de fato, daquilo que lá no Plan SAB, lá atrás, venha sendo colocado como, por exemplo, uma intenção da universalização dos serviços de saneamento, vem sendo flexibilizado a ponto de que essa universalização hoje, ela já não é para todos. A gente não está falando mais dessa universalização. E aí eu inclusive trago como um exemplo, e aí falando um pouco de São Paulo, do meu estudo de doutorado, que eu estudei a região de Guarulhos. E quando a gente fala no aspecto de regionalização, Guarulhos tinha um passivo enorme, por exemplo, de relações em relação aos serviços de saneamento, mas, ao mesmo tempo, em detrimento dessa grande narrativa, mais do que narrativa, né, do que desse grande apelo para a regionalização, ela foi muito pressionada para que as grandes concessionárias entrem, né, e comecem a atuar. Mas, ao mesmo tempo que aí a entrada dessa grande concessionária, a população mais vulnerável, a população preta, a população indígena, a população que está nas bordas das cidades, elas continuam sem ter acesso ao saneamento. E aí, quando eu falo do acesso ao saneamento, eu acho que também é importante falar que não é só a ligação a essas casas, né, que muitas vezes é inexistente, mas às vezes existe e está contabilizada, mas há a intermitência, né, há a falta de água de fato nas torneiras. E quando se fala, por exemplo, dos aspectos das mudanças climáticas e dos eventos extremos, a gente percebe que essas são também as primeiras
as fronteiras, né? Essas são as primeiras populações que enfrentam as dificuldades no acesso à água. Então, assim, eu acho que a gente tem alguns aspectos relevantes para se pensar que já foram muito bem explanados pelos colegas aqui nessa nossa conversa, e que eu coloco aqui que, a princípio, parece até haver um contrabalanço àquilo tudo que nós discutimos hoje de manhã, né? E aí eu fiquei me perguntando, Edson trouxe excelentes exemplos de como que... excelentes exemplos baseados naquilo que a professora Raquel Ronick já tinha colocado, né? Então, olha, existe esse impasse aqui dos aspectos políticos, de aspectos políticos reais, de como se organiza e se dá os aspectos das negociações no legislativo, né? E aí o Edson trouxe casos específicos de como que a gente tem isso nos territórios. E aí eu fiquei me perguntando, que de manhã a gente falou muito, e tem se falado ainda, dessas questões das modelagens, né, de quanto que tecnicamente isso não está colocado, tecnicamente a gente tem que mostrar números, é o cidadão que lá na ponta não está tendo, a gente tem que se preocupar com dar a água para esse cidadão que está na ponta. E aí se coloca muito uma questão da técnica e da política como algo contrários. E, assim, isso é inevitavelmente no saneamento, a técnica, e não só no saneamento, mas no saneamento, a técnica e a política, elas estão ligadas diretamente, porque não posso construir um modelo, por exemplo, que não constitua e que não garante, se é que a gente consegue pensar nessa modelagem, mas esses modelos, eles só são possíveis localmente, eles só são possíveis ser pensados territorialmente. Então, um dos gargalos, por exemplo, e que a gente traz a partir dos estudos que o Instituto de Referência Negra Peregum tem levantado, e que a professora Raquel até colocou aqui no chat, as questões do racismo ambiental. Então, recente, a gente consegue fazer alguns mapeamentos que mostram que, com esse modelo que nós já tínhamos, a gente tem uma precariedade muito grande do acesso e das infraestruturas de saneamento nas regiões mais periféricas da cidade. E essas regiões periféricas, elas são majoritariamente feitas por população negra, parda, indígena, que estão nessas bordas, que foram expulsas por uma lógica de organização do espaço discriminatória para essas bordas. Então, o que se contrapõe ao nosso ler do processo de regionalização, do processo dessas leituras, releituras novas de um marco que havia sido concebido, e também de estudos feitos dentro da USP, que a gente consegue ver que essas populações, elas permanecem nessa situação. Elas permanecem não sendo atendidas porque elas não são consideradas. Eu acho que a gente tem que partir de uma premissa primeira, é que elas não são consideradas. Se a gente fala que as concessões, elas vão ser feitas a partir desses planos, e nos planos é muito claro e evidenciado o quanto que as concessionárias, elas não são responsáveis, desculpa, gente, meu cachorro, elas não são responsáveis pelas áreas irregulares. Se a gente não atingiu a universalização do saneamento até hoje, se a gente tem uma precariedade muito grande nos avanços das metas de saneamento, elas não estão porque esse saneamento não se deu em Pinheiros, não se deu porque foram nas grandes metrópoles, ou nas áreas centrais dos municípios, mas sim porque elas não se deram nas áreas rurais, mas sim porque elas não se deram nas bordas das periferias, para aquelas populações que até hoje enfrentam em momentos de escassez hídrica. São essas populações que
sofrem de desabastecimento de água. E como o professor Léo Heller, que estava, não sei se ainda está, mas ele costuma muito falar, questões de escassez hídrica, elas não deveriam se tornar, por exemplo, casos de desabastecimento de água. Então, são diversos gargalos que a gente precisa enfrentar e confrontar mesmo. E confrontar mesmo com dados e apresentar que nós continuamos falando em dar água, em dar coleta e tratamento de esgoto para a população que ainda permanece sem e que permanecerá sem. Porque se a gente fala que o Estado não tem condições de arcar com esse grande déficit, e a gente está passando para as concessões privadas, por exemplo, aquilo que é o filé, aquilo que dá rentabilidade, o déficit vai continuar com o Estado e que ele permanece ainda sem condições. Nisso, eu não estou dizendo que, então, a gente tem que dar para... que não vai, enfim, a questão não é essa. A questão é que é continuar um discurso completamente racista, discriminatório no planejamento de distribuição de água, distribuição dos serviços de saneamento, é negar direito básico a essas populações que estão longe do processo também de decisão. Então, eu vejo assim, quais são os... Eu falei bastante dos gargalos e eu vou começar a falar um pouco de cenários que a gente precisa começar a olhar e já para finalizar minha fala. Ainda mantemos uma discussão de centralização, tanto da centralização por esse nome regionalização, então a gente fala em centralizar ainda as decisões de poder. A gente tem uma centralização muito grande na forma de solução desses problemas. Então, nós não, principalmente diante dos cenários de mudanças climáticas, as soluções, e já tem trazido até aqui esse momento, as soluções não vão ser mais, e não são, porque não deram conta até hoje, de grandes obras, de grandes infraestruturas, que deram conta ou mal deram conta de algumas realidades. A gente precisa focar novamente e tentar pensar numa descentralização, inclusive dessas soluções. Então, não vão ser... será que nas áreas irregulares, ocupadas, né, que são áreas de risco, e que, para além de áreas de risco, são áreas de moradia. É a área em que essa população conseguiu e tem os seus laços, né, para além dos investimentos que são necessários publicamente do Estado para que essas populações consigam se permanecer nas suas áreas de moradia. Para além disso, quais são as reais condições de saneamento que a gente pode garantir de forma descentralizada e pensando no que se debate, né, já pensando numa conexão entre as discussões de COP27 que estão vindo aí e que essas políticas elas têm que começar a incluir as questões que vão ser atravessadas de mudanças do clima, soluções que sejam mais locais. Então, será que são as grandes ETs, por exemplo, que a gente tem que continuar pensando, ou a gente tem que pensar em outras formas de saneamento, né? Que conversam diretamente com o território? Porque eu leio, né, a política de saneamento como uma grande crítica mesmo às questões de democracia racial que nós temos hoje no Brasil. Então, os déficits, os gargalos que nós temos hoje no modelo de saneamento são déficits que nós temos da nossa democracia e que não considera questões estruturais que moldam as formas de política, as formas de legislar o país e os locais. Então, eu acredito que as oportunidades e para onde nós temos que focar as soluções
as saídas para esse modelo são pensar a governança que seja democrática, que seja participativa e que seja popular e que seja local. Não adianta falar em grandes alianças, em grandes organizações, em grandes métricas técnicas e modelagens, se isso não conversa e se isso não está nos territórios. A gente vai continuar um modelo de organização do espaço racista e um modelo de organização do espaço que não leva os direitos humanos para aqueles que ainda não estão considerados meus direitos humanos. Então, acho que é com isso que eu fecho minha fala. Muito legal, muito obrigada. Eu acho que a Isabela trouxe, até falou um pouquinho mais de tempo, e eu acho que eu vou pegar essa... Não, tudo bem. Essa perspectiva que a Isabela abordou, né, de falar um pouquinho de gargalos e como é que a gente supera e levar um pouco essa provocação para a Luana, a Raquel e o Edson, né? E só aqui como alguns destaques, acho muito importantes. A Isabela trouxe uma coisa que a gente, com o marco legal, a gente começa a trabalhar essa flexibilização do déficit, né? Essa maior flexibilização em como universalizar, tanto do ponto de vista de quanto tempo, ou quem cabe dentro disso. Acho que isso foi um ponto muito, muito importante. A conexão, obviamente, que para a gente é muito óbvio, mas é algo que eu acho que o setor de saneamento ele precisa acordar, seja na sua instância de gestão de políticas públicas até os prestadores, da relação íntima entre saneamento e mudança climática, né? Uma vez que é um setor cuja água é o principal insumo, né? E que é um setor que não só tem água como insumo, mas tem a água também como um fator que impacta a vida das pessoas, seja na sua escassez, seja na sua abundância, né, enchentes e tal. E acho que a Isabela também traz um outro ponto que eu acho que vale muito a pena a gente reforçar, que é essa coisa da técnica e política não necessariamente atende e responde você construir modelos de saneamento e de regionalização que sejam inclusivos e a partir do território, né? Então, eu gostei muito, obrigada, Isabela. Eu queria devolver agora para Luana, Edson, Raquel e Isabela, obviamente, se quiser complementar com mais algum ponto. Já indo aqui para... Nós temos mais 20 minutos, tá? Porque a gente se comprometeu a terminar exatamente porque as outras pessoas têm compromissos na sequência. Então, eu queria ouvir de vocês um pouco nessa linha, né? Como é que a gente pode, de fato, pensar em formas de superar esses gargalos, com base no que vocês falaram, no que foi escutado, e se vocês já quiserem emendar, assim eu fico interrompendo menos, já endereçando um pouco isso, tanto como é que a gente supera em geral, mas também endereçando como a gente fez na outra mesa, né? Diante desse novo ciclo político que se inicia, como é que são perspectivas, como é que a gente pode construir alguns pontos, porque a ideia, lembrando, é a gente sistematizar esse conhecimento, esse debate rico que está acontecendo aqui, para dar sequência nessas conversas, tentar incidência em eventuais segundos turnos e governos de transição, e tentar fazer avançar uma agenda positiva e inclusiva de saneamento. Então, começando de novo aqui, eu vou só pedir licença, Luana e Edson, eu vou começar pela Raquel, porque eu sei que a Raquel, ela já me avisou no início, ela tem uma limitação de horário, assim, sharp, bem. Então, Raquel, com você, se você já puder dar essas duas, e se você achar que, se já quiser deixar a sua saudação final, se os outros estiverem falando, você pode sair quando der o seu horário aí, que eu sei que tem uma limitação. Obrigada. Gente, muito obrigada, vou ficar até às 13 horas, sim, no horário combinado, foi muito interessante ouvi-los todos, foi muito importante o que a Isabela traz aqui para a gente, porque nós estamos falando de um elemento muito estruturador, da forma como não vale apenas para a questão do saneamento, mas que vale para muitas outras dimensões das políticas urbanas. Como é que a gente inverte a conversa, né? Inverter a conversa significa a partir do território, a partir da especificidade do território e das suas necessidades para formatar a política, e não dos modelos
e das expectativas de rentabilidade das empresas, sejam elas empresas públicas ou privadas. E se você parte da expectativa da rentabilidade da empresa, seja ela pública ou privada, né? E vamos falar português claro também aqui, acho que ao criticar esse marco regulatório de saneamento, ninguém está fazendo, eu pelo menos não estou fazendo apologia ao modelo que foi armado. Até então, ele também não foi capaz, né, de chegar aonde queremos chegar, né? Então, e ele corresponde, o modelo montado, que foi o modelo do Planasa, que foi montado no período da ditadura militar, nos anos 70, ele teve as suas qualidades e a sua importância, né? E ele precisa, e já precisava há muito tempo, ser revisto, não tenho a menor dúvida disso, né? Então, também não temos que pensar que na discussão é um modelo ou outro. Acho que avançar significa pensar naquilo que mais foi bem sucedido e aconteceu dentro daquela experiência, né? O que mais avançou, e as perguntas aquilo que não avançou, aquilo que não de fato não aconteceu. E colocaram aqui no chat um comentário de que, um pouco a partir da minha fala, que daria a entender que precisa começar tudo de novo, né? O debate sobre o marco regulatório. Eu não acredito, e aliás, eu não acredito que, e reforço de novo uma questão que a Isabela colocou aqui, o que a gente precisa é olhar a partir dos territórios e pensar quais são os instrumentos, a partir dos territórios, entre os instrumentos existentes, né, que possam nos fazer avançar, né? E, a partir daí, pensar se no marco regulatório atual tem algum entrave para que a gente possa fazer isso, aí sim vamos reformar esse entrave, né? Me parece que inverter completamente essa equação nesse momento é muito importante. E o foco principal é quem não tem água e esgoto. Este é o foco. Porque quem já tem, entendeu? Quem já está servido, ele não tem que ser o foco principal da política, enquanto não universalizado. Então, nós temos que inverter completamente isso e poder pensar como, a partir de uma experiência concreta e numa articulação e num debate com o conjunto de atores presentes, inclusive nos municípios e nas comunidades, e insisto, há também não é sobre isso que a gente estava falando aqui, mas há também todo um desafio no âmbito dos próprios modelos de saneamento, né? Como é que a gente vai repensar os modelos de saneamento? Porque o modelão do saneamento que foi instituído no Planasa, que são milhões de metros cúbicos de concreto produzidos para as empreiteiras, levando esgoto para passear 150 quilômetros até a estação de tratamentos centralizadas, enfim, ele também não nos serve. E ele é totalmente inadequado para você poder entrar e imediatamente atender, especialmente, e eu não diria, especialmente os territórios populares do país, porque os territórios populares do país, e aí no rural e no urbano, eles têm especificidades de organização territorial, e a gente tem que partir delas, e não partir do pressuposto que elas são erradas, portanto ilegais, portanto não pode, portanto bloqueadas. Então, tirar esse bloqueio para que a gente possa olhar esses locais e ver como, de que forma eles possam ser atendidos, me parece que é um desafio muito importante também, inclusive do ponto de vista técnico, das soluções de saneamento que a gente possa trazer para essas comunidades e esses locais. Obrigada, gente. Muito bom, Raquel, territórios populares no país e inverter, né? Então, parte muito bom. Edson, por favor, eu vou inverter agora Edson, a Luana e depois a Raquel. Acho que só faltou, se a gente conseguir já incluir dentro da mesma pergunta, senão a gente pode fazer uma outra rodada,
algumas coisas mais objetivas, endereçando para esse momento de transição de novo governo federal e governos estaduais. Edson. Bom, eu estou super feliz aqui em participar dessa mesa. Eu acho que as questões que a Isabela trouxe, a Raquel, são muito importantes. O que eu acho, gente? Que a gente deveria estar fazendo esse debate à luz da Lei 11.445 de 2007. A gente podia ter pulado essa etapa dessa Lei 14.026. Por quê? Foi um grande avanço a Lei 11.445, a criação do Ministério das Cidades, do Conselho das Cidades, das conferências, das câmaras técnicas de saneamento, mobilidade e habitação. Né? Nós paramos isso tudo a partir do golpe de 2016. É preciso colocar as coisas como elas efetivamente são. Né? Então, se a gente estivesse discutindo como melhorar a Lei 11.445, como aperfeiçoar os instrumentos de participação e controle, como institucionalizar o Plan-SAB, né? Que pela primeira vez o país teve um plano nacional de saneamento construído sobre aquelas bases, hoje a gente estaria muito melhor. Né? Eu acho que a gente precisa, indo no que a Isabela disse, abolir do nosso dicionário, né, essa questão de áreas atendíveis e áreas não atendíveis que estão nos contratos de prestação de serviço de saneamento. Isso é uma excrescência. Não pode existir cidadão de primeira e de segunda categoria, né, quando se trata de acesso a serviços públicos estratégicos e fundamentais. Né? É preciso a gente acabar quando são feitos os contratos, sejam com empresa pública ou empresa privada, né, de você separar as áreas urbanizadas das áreas rurais, das áreas periféricas, né, e dos quilombolas, né, das áreas de quilombos. Então, isso é que vai significar um avanço civilizatório para a política pública de saneamento básico. Né? Acho que é perfeito o que a Raquel disse e a Isabela. Nós estamos há 50 anos presos a um modelo do Planasa de obras que não olha para as diferenças regionais, né? Que não olha para a diferença dos territórios, que não olha para a diferença das ocupações. Então, é fundamental a gente pensar que uma coisa é você fazer obra em áreas urbanas estruturadas, outra coisa é fazer obra de saneamento na favela, no morro, né? Nas áreas informais, tá certo? Então, eu acho que esse é o debate que a gente precisa fazer e nós estamos fazendo aqui, né? Felizmente. E eu queria adendar um tema a essa questão, que é a gente olhar para a questão do saneamento para além do domicílio. Né? Nós precisamos pensar que as pessoas que trabalham e vivem nas ruas precisam ser incorporadas à política de saneamento. É preciso ter banheiro público, é preciso garantir acesso à água para quem mora e para quem trabalha nas ruas. Né? Então, eu acho que nós temos que trazer, inclusive, Marúcia, para esse debate, esse componente, olhar para a questão do saneamento para além do domicílio. Isso tem que estar na agenda das políticas públicas. Né? Acho que a Raquel tem razão. Essa questão das empresas das empresas estaduais de saneamento, que negociam ações na Bolsa de Valores, elas vivem uma dicotomia entre ser uma empresa de serviço público, uma dualidade entre uma empresa que presta serviço público e uma empresa que tem que atender os interesses dos seus acionistas. Né? E isso causa uma profunda distorção. A Copasa, em Minas Gerais, chegou a pagar mais do que de dividendos para os seus acionistas, acho que em 2021, se eu não me engano, mais do que o lucro que ela teve. Então, tem essas excrescências também que nós precisamos combater, né, nas empresas públicas. A última coisa que eu acho que vale a pena a gente
ressaltar aqui, eu não podia sair desse debate sem tratar dessa questão das outorgas que foi discutido na outra mesa, gente. Para vocês terem uma ideia, né, essa questão do pagamento do critério de maior outorga para os leilões é outra excrescência que tem que ser abolido da política pública de saneamento. Para vocês terem uma ideia, o investimento estimado nas concessões que foram feitas em Alagoas, Amapá, Rio de Janeiro, foi de 45 bilhões de reais, né? As outorgas foram 29 bilhões, ou seja, nós tivemos 64% de pagamento de outorga em relação aos investimentos previstos. Mais que isso ainda, né? Da população a ser atendida por esse processo de leilão, foram abrangidas 10 milhões de habitantes contra uma população total de 16 milhões de pessoas, ou seja, 60%, 40% das pessoas ficaram fora dos processos de leilão que foram feitos nesses 4 estados. Então, isso tudo está errado, isso tudo precisa ser refeito. Nós temos propostas para um eventual novo governo, né? Que eu espero que se concretize. Mas eu vou deixar para falar depois, se tiver tempo. Obrigada, Edson. Acho que, Edson, boa lembrança, né? Retomar esse ponto das outorgas, acho que como algo importante a ser refletido desse modelo de concessões, até provocando um pouco a Luana, que vai ser a próxima a falar, porque realmente acho que existem formas melhores de se usar esse dinheiro exatamente para conseguir garantir a universalização. E muito bem lembrado, saneamento para além do município, banheiros públicos. Eu vi que o Moretti estava aqui fazendo comentários, ele é um grande especialista, tem colaborado, inclusive, com uma outra iniciativa que muitos que estão aqui presentes estão participando, que é a Rede Saneamento em Solução, que é uma derivação do Dia Mundial do Banheiro, né? E, então, Luana, você com a fala, olhando para essa coisa de como superam os desafios, e também um pouco nessa provocação aí, que até você trouxe como cases interessantes, esses modelos, e teve realmente, de fato, na mesa anterior, um questionamento sobre essa questão das outorgas, esse valor, para onde vai o recurso. Mas não precisa se ater só a isso. Obrigada. Vamos lá, obrigada. Primeiro falando do atendimento às áreas irregulares, né, à população vulnerável, áreas rurais, nosso entendimento é que todos precisam ser atendidos, né, e isso parte de um planejamento municipal, né, ou regional, a depender de um plano municipal de saneamento básico ou de um plano regional de saneamento básico, de um plano de regularização fundiária bem feito também, né? Então, por exemplo, a Sabesp já vem trazendo alguns cases onde a própria existência de um plano de regularização fundiária já permitiu que houvesse, então, né, a prestação de serviço de saneamento básico nessas localidades. Então, a gente precisa sempre pensar em incentivar que os prefeitos, né, e também, ou quem estiver contratando, ou os governos do estado estiver contratando esses planos, já leve em consideração a necessidade da existência de um plano de regularização fundiária e da abrangência, né, dessas pessoas num contrato, seja ele entre o município e uma empresa pública ou entre o município e uma empresa privada. E aí a gente tem, por exemplo, o case do Rio, que em contrato foi estabelecido que houvesse um investimento de 3 bilhões de reais em favelas, né? Então, hoje, no modelo que o saneamento vem se desenhando, muito vem do que se desenha em um contrato. Por isso que precisa que o termo de referência, que esse contrato leve em consideração os planos bem estabelecidos pelos municípios, né? Para que não apenas a região urbana seja
abarcada, né, pela universalização, mas sim toda a população, porque quem vive na favela também precisa ter acesso, né, a esse recurso. Falando um pouco dos modelos, das outorgas, obviamente, se existem os dois modelos, tanto do ponto de vista de outorga quanto de menor tarifa, né? E aí, claro que pensando em saneamento básico e na população, sempre é melhor que se busque o modelo da menor tarifa, mas essa é uma negociação, é um modelo que é adotado, digamos, é uma escolha do governante, né, em qual modelo adotar, mas pensando no saneamento, obviamente, seria melhor, né, que o volume de recursos não fosse, digamos, para para a fonte 100, digamos, né, do governo do estado, mas sim, né, direcionado ao saneamento básico. Mas isso é muito da modelagem ou da escolha de cada um dos governantes, né? Falando um pouquinho de próximo governo, acho que um ponto muito importante é a questão da regulação, né? A gente sabe que as agências infranacionais são as mais diversas, né? O Brasil tem mais de 85 agências infranacionais atuando, e aí, independente de se ter um prestador público ou privado, o importante é que esse serviço seja bem prestado. E para que ele seja bem prestado, para que as metas estabelecidas em contratos sejam cumpridas, é muito importante que haja uma regulação forte, né? Que se tenha a governança das agências muito bem estabelecidas. Então, que não haja política nas agências, né? Que nós tenhamos pessoas técnicas nessas agências, autonomia financeira, para que a regulação realmente possa ser feita da melhor maneira possível. Eu sei que, claro, isso é algo que precisa avançar muito, não existe uma receita de bolo pronta para cada uma delas, né? Mas a gente precisa pensar em como tornar isso mais técnico e mais eficaz para que o serviço seja bem prestado e que haja efetividade nas ações relacionadas, né, às agências reguladoras e ao saneamento básico. Então, acho que a gente precisa envolver, talvez, o Ministério Público, envolver o Tribunal de Contas, envolver os órgãos de controle para que, né, haja realmente essa governança adequada do ponto de vista de regulação nas agências infranacionais. É isso, gente. Muito, muito importante esse ponto. A gente teve até um comentário na mesa anterior sobre isso, né? O quanto a demora na ANA e mesmo essa confusão dos papéis, enfim. Raquel, muito obrigada. Vi que você está já se despedindo. Foi um prazer, uma honra ter você aqui com a gente. E para a gente caminhando para encerrar, eu não sei, Raquel, se você ainda tem algum ponto, eu queria pedir, o Edson deu a deixa ali, eu vou pedir para ele falar sobre as propostas dos próximos governos, pedir para a Luana também, se tiver já alguma coisa nesse sentido, também já ir fazendo as considerações finais, e Luana também. Não sei, Raquel, se você quer fazer uma última palavrinha? Então, não. Então, vamos passar nessa ordem. Isabela, Edson e Luana encerra. Pode ser? A Isabela. Eu juntei você em duas falas, você já tinha adiantado um pouquinho a fala dele. Vamos lá. Não, tá ótimo. Eu vou focar mais em relação às perspectivas para um próximo governo, né? E aí eu acredito que a gente tem três grandes, assim, né? Para além do que já foi citado aqui, mas um que é essencial é reaver a nossa democracia, né? Então, os nossos espaços democráticos, eu acho que reaver os nossos colegiados participativos, os conselhos que foram esvaziados, e para além de reforçar, né, a garantia desses espaços democráticos de direito, avançar na criação de novos colegiados, de comitês de bacia. A região norte, por exemplo, carece muito ainda de comitê de bacia,
É preciso também pensar se esse é o modelo, qual seria o modelo, né, de gestão de bacias na região amazônica, por exemplo. E aí eu estou falando de comitês de bacia, porque eu também acho muito importante que, como um desafio para o próximo governo, mas também como um desafio interno para a área de saneamento e de água, é aproximar mais esses debates entre gestão de recursos hídricos e saneamento, porque um está completamente vinculado ao outro, né? Então, reforçar os comitês, como eu já falei, os colegiados dos municípios, que, né, foi, durante um tempo, uma das principais formas dos municípios conseguirem ter acesso, por exemplo, a financiamento, e, ao mesmo tempo, você garante uma democracia, você garante a territorialização que a gente tanto fala. Eu acho que esse é o ponto, tipo, chave. Mudar o governo. 2, mudar o governo porque a gente quer a nossa democracia de volta. Então, essa mudança e ter a nossa democracia de volta, ela tem que ser o principal. E aí, para avançar nisso, é pensar nesses modelos que estejam mais alinhados às questões de adaptação e resiliência baseados em soluções da natureza. Então, que a gente comece a caminhar rumo a uma discussão que esteja, de fato, coerente com aquilo que nós, como sociedade, estamos vivendo hoje, no século XXI, pelos desafios impostos, né, pelas mudanças climáticas, pela complexidade de sociedade que a gente tem vivido mesmo. E aí, ainda um pouco nesse aspecto da aproximação da gestão de saneamento e recursos hídricos, é um ponto que eu também não falei, mas vou colocar aqui, o quanto que essas regionalizações e as concessões, elas também têm impactado nos processos de privatização dos recursos hídricos, e que isso impacta na gestão de recursos hídricos e, óbvio, em como que essas águas vão ser direcionadas para abastecimento ou tratamento, enfim, escoamento, enfim, as demais áreas do saneamento. Então, eu acho que esses são alguns pontos que a gente precisa levar para o próximo governo para garantia da nossa democracia. Muito bem. Edson, por favor. Se já puder ir entrando no seu... Tá bom, Tá bom. Bom, Mas as propostas, né? Você mencionou na sua fala anterior que tinha as propostas. Então, o que a gente acha que o próximo governo ele vai ter que, nos primeiros dias, primeiro, se debruçar sobre as alterações necessárias na Lei 14.026 e na Lei 11.445, alterada pela 14.026, de forma a eliminar os eventuais entraves que a gente identifica na lei que não contribuem com a universalização do acesso. Então, essa é uma... E também a revisão e, inclusive, eliminação de alguns de decretos, né, que foram editados nesse processo. É preciso que a gente remova, que o novo governo ele remova o bloqueio e os entraves ao acesso das concessionárias públicas estaduais, das empresas municipais, né, dos serviços municipais, de recursos do FGTS, do BNDES, do BNB, fundos constitucionais e etc. Né? O BNDES, de 2016 para cá, ele, em vez de ser um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, virou um banco de fomento das privatizações, né? de modelagem da privatização do saneamento, que para nós é uma distorção do seu papel. Né? Só para reforçar aqui, a retomada do financiamento público, né, de recursos do OGU, é outra coisa estratégica. O financiamento da expansão dos serviços, para vocês terem uma ideia, em Portugal, né, o Fundo de Coesão da União Europeia disponibilizou cerca de 28%
dos recursos para universalizar o saneamento em Portugal, fora recursos do próprio Estado. Um novo governo precisa garantir subvenção a partir de encargos tarifários, né? O setor elétrico, que é um setor altamente, quer dizer, quase que totalmente privatizado, tem subvenção da ordem de 17% da tarifa média, e o saneamento não tem. Uma outra proposta, a necessidade, a gente defende isso, a necessidade de instituir um fundo nacional de saneamento básico para viabilizar os investimentos em áreas vulneráveis e para lastrear o subsídio direto, né, e indireto para o setor, nos moldes, de novo, do que já é feito, que foi feito no programa Luz para Todos, como um exemplo. E a última coisa, é preciso retomar a possibilidade da gestão associada dos serviços públicos, que é autorizada por consórcio público ou convênio de cooperação, conforme está no artigo 241 da Constituição, né? Precisamos recuperar, né, a possibilidade de cooperação interfederativa, né? Não precisa ter o nome de contrato de programa, mas também não pode impedir essa gestão associada de serviços públicos. Então, eu acho que essas são algumas. E a última coisa, sem dúvida nenhuma, nós precisamos, no dia 2 de janeiro, editar um decreto retomando os espaços institucionais de participação e de controle social que foram eliminados nesse governo em todas as áreas. É isso, eu quero já agradecer aqui a possibilidade de participar dessa atividade e me colocar sempre à disposição de vocês. Obrigado. Muito obrigada, Edson. Luana, para suas considerações finais e a gente encerrando a mesa. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite aqui, né, de estar discutindo esse importante tema. Em relação ao próximo governo, né, e nosso entendimento é que precisamos criar mecanismos cada vez mais para que a gente possa cumprir as metas, né, estabelecidas no marco legal, nunca retroceder em relação, né, a prazos e metas, porque isso gera uma falta de perspectiva, digamos, para a Dona Maria, de universalização dos seus serviços, né? Precisamos de mais investimento no setor. Então, quando falamos hoje, né, de R$ 65,00 por ano por habitante, é muito pouco para a gente pensar numa universalização. Pensando em governos estaduais, a gente precisa ter a questão, né, da prioridade no saneamento básico. Então, que esses governos tenham como prioridade, sabendo do impacto que o saneamento tem em todas as demais esferas, né, que haja essa conscientização da importância, que tem redução de custos com saúde, que tem melhoria na educação, que tem ascensão social com investimento em saneamento, que os governos do Estado possam também ter essa prioridade e fortaleçam as agências reguladoras para que esse serviço seja da melhor forma prestado, né? Então, essa é a nossa perspectiva e agradecemos novamente, né, o convite e estarmos aqui discutindo esse importante tema. Muito obrigada. Isabela, você quer falar uma frase de encerramento? E depois eu só tenho um informe para dar para o pessoal ainda que está assistindo sobre a mesa da tarde. Bom, eu acho que primeiro agradecer de novo também o convite de todos, o convite do IAS para estar aqui, agradecer também porque Perigum colabora com a rede e agradecer também a atenção de todos. Eu acredito que, como frase de encerramento, a gente tem muito o que fazer em relação ao saneamento. E eu acho que os principais enfrentamentos é a gente lembrar sempre quem são as pessoas que estão nas margens desse serviço, né? Então, a gente precisa acordar, não vou usar essa palavra, mas enfim, a gente precisa enfrentar esses desafios e olhar de fato quais são as estruturas que fazem com que esse Brasil ainda tenha pessoas sem água em casa,
pessoas na rua, sem banheiros, sem acesso à água, e que tem crescido cada vez mais, né? Então, acho que é preciso repensar um pouco a flexibilização do que a gente vem fazendo nas nossas legislações, que tem deixado à margem boa parte da população nesse país, grande maioria negra. Obrigada. Excelente, Isabela. Edson, Luana, Isabela, agradecer em nome do IAS pela participação de vocês, a mesa foi excelente, agradecer todo mundo que está nos assistindo,